Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? A gente já vai começar a esperar mais uns 5 minutinhos, tá bom? Kátia. Faz um jogo aí. Fiz mesmo.
Estão todos aí? Então vamos lá? Vamos fazer a apresentaçãozinha ali do case. E aí já vou escolher aqui. Grupo da Susan, vamos lá? Vamos já separar ali a apresentação, compartilhar. Não tem ninguém aí? Ô, professor, a Suzy estava com problema de internet, mas ela já vai entrar tá, para a apresentação. Só guarda um instante, por favor. Tá. Então, enquanto isso, eu já vou escolher um outro grupo para apresentar também. Felipe, também é do grupo da Susan, né, Felipe? Então, Mariana Ruma, seu grupo está por aí? Oi, professor, um minutinho, por favor. Tá. Pronto? Vamos lá? Professor, eu sou do grupo da Mariana, para a gente apresentar primeiro. Isso, vamos lá. Você compartilha aí? Sim, professor, só um minuto que eu estou indo para um lugar menos barulhento.
Ah, legal, estou vendo aí. Eu só não estou te ouvindo, Daiane. Ai, desculpa, eu tava falando no mudo. Então, gente, bom dia. Nosso grupo é composto pela Ana, Camila, por mim, pela Jana e pela Mariana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as vulnerabilidades da TIR e as possíveis soluções para esse problema de múltiplas TIR. Bom, primeiro para contextualizar, né, conforme a gente viu nas aulas, a taxa interna de retorno é a taxa de retorno esperada para um projeto de investimento. E ela é calculada, ela é a taxa que zera o fluxo de caixa no valor presente, né? Então, ela deve ser usada sempre com uma taxa de comparação, e aí que é o custo de capital. Então, a gente toma uma decisão com base nisso. Se a TIR excede o custo de capital, a gente considera que o projeto tem um bom retorno, então a gente pode investir, e se não, a gente não investe. Aqui nesse gráfico a gente pode ver, né, que a TIR é justamente isso, o momento em que o VPL é zerado. E aí, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens da TIR, a TIR é medida em termos percentuais, né? Então, é um número muito fácil de se ver, de se chegar a ele, de se analisar, tendo em vista que, normalmente, nas empresas, as pessoas gostam disso, né? De olhar uma porcentagem, comparar com outra e ver se vale a pena ou não, né? Mas aí, nós temos algumas desvantagens, como, por exemplo, a TIR ela não pode ser aplicada em projetos com fluxo de caixa não convencional, ou seja, fluxos de caixa que têm valores positivos e negativos aí ao longo, né, do projeto. E com esses fluxos de caixa, né, podem existir as TIR múltiplas. Então, torna difícil aí a análise de viabilidade do projeto. Além disso, a TIR é difícil quando a gente compara projetos de diferentes escalas e mutuamente exclusivos, né? Então, isso é uma outra desvantagem. E, além disso, ela é pouco realista, porque ela admite que os fluxos de caixa do projeto eles são reinvestidos ganhando a própria TIR, o que na vida real é bem difícil de acontecer. E aí, aqui falando um pouco sobre os problemas mutuamente exclusivos, né, e como que a gente consegue resolvê-los através da taxa incremental de Fisher. Então, aqui a gente trouxe um exemplo do livro, né, da disciplina, e mostra dois projetos que são mutuamente exclusivos. E aí, quando a gente avalia um por VPL, pela taxa, a gente vê que tem uma inconsistência, né? O projeto que apresenta maior TIR apresenta menor VPL, o que apresenta menor TIR apresenta maior VPL. E aí, o que a gente faz, né, para tomar uma decisão? Então, a gente vê um momento em que, através desse gráfico aqui, isso fica claro, em que as taxas se igualam, que nesse caso é 50%, e esse é o fluxo incremental. E a gente avalia, essa taxa é maior ou menor que o custo de capital?
Se for maior que o custo de capital, que é o exemplo aqui, a gente fica com o projeto G. A gente escolhe o projeto G que possui maior escala. Além disso, existe também o problema do time, né, dos fluxos de caixa. Então, os fluxos de caixa, eles podem apresentar diferentes de distribuição. E aí, a gente entra novamente na contradição entre VPL, que considera essa distribuição no tempo, e a TIR, que não está considerando, né? E aqui a gente traz, por exemplo, dois projetos diferentes que teriam o mesmo investimento inicial, mas o fluxo de caixa com fluxo de caixa diferente. E aí, novamente, a gente resolve esse problema pelo método de Fisher. E aqui agora falando especificamente sobre o problema das múltiplas taxas internas de retorno, né? Então, conforme eu disse, os fluxos de caixas não convencionais são aqueles que têm fluxos positivos e negativos de maneira alternada, né, ao longo do tempo. Então, esse número de sinais esse número de mudanças de sinais, ele vai ocasionar como resultado mais de uma TIR, né? Então, a gente trouxe aqui também mais uma vez o exemplo que o livro utiliza, e aí aqui a gente tem como resultado duas TIR completamente diferentes, né? E aí, como é que a gente resolveria esse problema? De acordo com a literatura, né, estudada, alguns autores tentaram solucionar esse problema, só que eles não tiveram respostas, não conseguiram modelar isso de forma consistente. Então, acaba por se escolher usar o VPL para fazer essas análises de investimentos. No entanto, a gente tem uma ferramenta, uma outra TIR chamada Taxa Interna de Retorno Modificado, que se propõe a resolver alguns desses problemas de múltiplas taxas. Então, esse método ele consiste em trazer os fluxos de caixas negativos a valor presente e levar os fluxos de caixa positivos para um valor futuro. E aí, o fluxo negativo, né, precisa ser descontado a uma taxa que representa o custo de capital. E, conforme eu disse, né, essa TIR é usada principalmente para solucionar os problemas de múltiplas TIR, em projetos que têm um fluxo de caixa não tão trivial. E aí, como é que a gente calcula, né, essa taxa interna de retorno modificado no Excel? Basicamente, a gente vai precisar de duas taxas, né? O custo de capital e a taxa de reinvestimento. Então, basta colocar lá a fórmula emitir no Excel, selecionar o fluxo de caixa, a taxa de financiamento, né, e a taxa de reinvestimento. Nesse exemplo aqui, a taxa de financiamento, né, que é o custo de capital, seria de 10% e a de reinvestimento de 6%. E aí, com isso, a gente tem como resultado a TIR-M, né, que é uma alternativa à TIR. E aí, quais são as vantagens, né, do uso dessa TIR-M? Ela leva em conta o custo de capital. Então, supondo que para realizar um determinado empreendimento, uma empresa toma um empréstimo bancário com juros de 1% ao mês, utilizando só a TIR normal, o custo desse passivo não seria levado em consideração. Já com essa TIR-M, esse custo pode ser levado em consideração. E, além disso, ela também determina uma taxa de reinvestimento, né? Então, quando a gente utiliza a TIR, os fluxos de caixa são reinvestidos pela própria TIR, o que, não, como eu disse, não acontece no mundo real. Então, com a TIR-M é possível determinar essas taxas de reinvestimento, né? Dessa forma, o modelo fica melhor apresentado. As desvantagens é que a gente não pode utilizar a TIR-M para todos os projetos, né? Então, quando a taxa de reinvestimento dos fluxos positivos é a taxa
é igual à taxa de retorno do próprio empreendimento, a gente não pode usar TIR. Ela também não deve ser utilizada quando não se reconhece, não se sabe qual é o custo de capital da empresa, né? Ou a taxa de reinvestimento. Sem essas duas taxas, não tem como a gente calcular essa TIR-M. E aí aqui a gente traz um exemplo da taxa interna de quanto usar, né, essa taxa. Então, no case de concessões rodoviárias, por exemplo, nos primeiros períodos, nesse tipo de investimento, o fluxo de caixa é só negativo. Como está ocorrendo ainda, né, a instalação das concessionárias, não tem receita, o fluxo de caixa não está gerando receita. Então, nos primeiros períodos, o fluxo de caixa é completamente negativo, e aí quando a instalação é finalizada, aquilo começa a gerar receita, né? São com os pedágios. Só que o que acontece é que esses fluxos de caixa positivo, eles não são reinvestidos à própria TIR, porque o investimento do projeto já foi feito integralmente lá no começo. Então, por isso, a gente pode usar a taxa interna de retorno modificada. Agora, por exemplo, nos casos das incorporadoras imobiliárias, né? Enquanto a casa está sendo construída, pode já haver geração de receita. Então, faz sentido da gente falar na TIR para esse tipo de projeto, porque o investimento está sendo feito ao longo, né, da construção da casa. Então, faz sentido a gente falar que o fluxo de caixa é reinvestido à própria TIR. E é isso. Obrigada, gente. Alguma dúvida? Ah, legal, bacana. Bem explicadinho. Obrigado, Dayana. Por nada. Aí, vamos lá para o grupo da Susan? Oi, professor, boa tarde. Bom dia. Inclusive, desculpa aí, é porque eu tô sem internet aqui em casa, que teve queda de luz, aí eu tô entrando aqui pelo 4G. Tá. Vamos lá. Eu não sei se já está liberado para eu compartilhar a tela, por favor. Já tá? Já sim. Tá, show. Só confirmando se vocês já estão vendo a minha tela. Já sim. Tá. Show. Eu só não vou me prolongar tanto, porque alguns pontos, pelo que eu vi, o grupo anterior também já acabou passando, né? Então, já acabou explicando. Então, vou focar mais nos pontos que não foram ditos pelo outro grupo. Então, hoje a gente vai apresentar aí os pontos de vulnerabilidade da TIR, passando aí a nossa agendinha. Só ali um repasse sobre o que seria a TIR, as taxas múltiplas de retorno, a taxa interna de retorno modificada, que é uma solução ali para as taxas múltiplas de retorno, como já foi dito pelo outro grupo. E aí tem mais 3 casos, né, de vulnerabilidade da TIR, que seria os projetos com reinvestimento de capital, os projetos mutuamente exclusivos com diferentes escalas de valor e projetos mutuamente exclusivos com diferentes timing. E aí, por fim, ali uma indicação, né, do Banco Mundial sobre como se portar em casos ali de mudança da TIR e um casezinho. Iniciando, né, o que seria a TIR. A TIR é a taxa interna de retorno, que é a taxa que vai igualar fluxo de caixa antecipado para o valor do investimento. Então, a TIR, ela na verdade, ela vai calcular qual é a taxa de desconto necessária para que o fluxo de caixa, isto é, o valor presente líquido, ele tenha o seu valor igual a zero. Então, aqui no gráficozinho, a gente consegue ver que seria esse pontozinho aqui de interseção. Que aí, essa taxa de desconto seria a TIR. E aí, quando a gente está analisando ali a viabilidade de um projeto ou de um negócio, para que um negócio seja viável, a sua TIR deve ser maior do que a taxa mínima de atratividade. Isto é, seu VPL tem que ser maior do que zero. E aí, indefinida quando o VPL é igual a zero e a TIR é igual a TMA, e inviável quando a TIR é menor do que a TMA e o VPL é menor do que zero. Então, a gente costuma trabalhar com esse conceito de segurança de projeto
quando a gente tem ali a diferença entre a TIR e a TMA. Então, quanto maior for a TIR em relação à TMA, é a segurança que a gente tem ali do projeto, da viabilidade do projeto. E aí, a TIR, ela é calculada por essa seguinte fórmula. E aí, a gente consegue perceber uma falha, né, uma distorção aí na TIR. Que quando a gente tem um reinvestimento de capital, e aí a TIR vai considerar que esse capital vai ser reinvestido à mesma taxa, a taxa de retorno, então a gente começa a ver o primeiro caso de vulnerabilidade, que é quando a gente tem um projeto com taxas múltiplas de retorno. Só retornando um pouquinho, né, para fazer sentido, quando a gente vai avaliar ali quantas entradas, né, e saídas esse fluxo de caixa tem, a gente costuma analisar pela fórmula que vai dar origem a esse fluxo de caixa. E aí o número de raízes reais positivas desse fluxo de caixa ele tem que ser igual ao número de vezes em que a sequência do sinal muda. Então, por exemplo, se a gente tem duas mudanças, né, de sinal, então uma entrada além do investimento inicial, significa que a gente tem duas raízes. E aí que entra o caso de vulnerabilidade da TIR, porque quando a gente tem uma taxa múltipla de retorno, então a gente tem ali uma situação na qual a gente vai ter um reinvestimento, uma nova entrada de capital ao longo do projeto, a gente vai estar trabalhando com duas taxas de desconto. Então, nesse caso, a gente não consegue usar a TIR, que aqui acho que faz mais sentido a formulazinha que eu falei, que dá origem a essa mudança de sinal. E aí, a TIR ela vai assumir que a gente vai ter a mesma taxa de desconto para esse reinvestimento. Só que isso, logicamente, não faria sentido. A gente assumir que vai reinvestir um capital um tempo depois do início do projeto com o mesmo valor de taxa de desconto. Então, nesse caso, a gente consegue ver que a gente tem duas TIR para aquela equação, duas raízes para aquela equação, uma de 25% e a outra de 400%. E aí, com isso, a gente não poderia ter duas TIR. E aí, como que a gente faz para resolver esse problema? A gente resolveria esse problema a partir da taxa interna de retorno modificado. Foi mais ou menos o que o outro grupo já explicou. E aí eu vou passar bem rápido nessa parte. E aí, qual a ideia da taxa interna de retorno modificada? Ela consiste em trazer os fluxos de caixas negativos para o valor presente e os fluxos de caixa positivos para o valor futuro. E aí, e aí, qual é a ideia, resumindo, né? Todos os fluxos de caixa positivos, eles vão ser meio que reinvestidos, e os fluxos de caixa negativos, eles vão ser descontados, incluídos no investimento inicial. E aí, essa é a formulazinha da TIR modificada. E aí, também tem a fórmula no Excel, que também o outro grupo apresentou, que seria essa formulazinha aí. Show! E aí, as vantagens e desvantagens da TIR modificada é que a vantagem dela ela vai levar em conta o custo de capital, que é o que seria ali necessário no momento do reinvestimento, e ela vai determinar também uma taxa de reinvestimento. E as desvantagens é que ela não é aplicada quando a taxa de reinvestimento do fluxo positivo é igual à taxa de retorno e também quando não se conhece o custo de capital. E aí tem um exemplozinho, né, de viabilidade de uma incorporadora e a viabilidade de concessão rodoviária. O primeiro que é um caso de construção ali de um prédio residencial, que a gente tem um capital recebido, que pode ser usado para financiar o próprio empreendimento, então trazendo isso para uma aplicabilidade real. E o caso ali da concessão de rodoviária, e a gente tem um capital intensivo aplicado no começo do empreendimento e a ausência de fluxo positivo durante as obras. E aí os fluxos positivos posteriores, eles não vão ser reinvestidos à própria TIR, porque o investimento já foi feito integralmente.
Então, a gente tem que usar ali, estimar essa taxa de reinvestimento, que é ali a TIR modificada. E aí, partindo para um segundo caso, né, de vulnerabilidade da TIR, que é quando a gente tem um reinvestimento de capital, que aí a gente já trabalha com a TIR, né, pressupõe que a gente vai ter uma única taxa de retorno, e aí esses fluxos de caixa eles vão ser reinvestidos à própria TIR, o que não faz sentido, e aí nesse caso a gente usa o VPL. Quando a gente tem um projeto mutuamente exclusivo com diferente escala de valor, que é igual, por exemplo, a gente quer avaliar qual dos dois projetos que a gente vai fazer. Um a gente precisa investir R$1 milhão e o outro a gente precisa investir R$100 milhões. Então, a gente não consegue comparar tão bem esses dois projetos por eles terem escalas de investimento totalmente diferentes. E aí, nesse caso, a gente usa o fluxo incremental, que é o fluxo de caixa ali, que né, faz a diferença entre um e outro, que é o que até o professor apresentou para a gente na aula passada. E aí, para que a gente escolha o projeto A e não o projeto B, essa TIR incremental, ela tem que ser maior do que o custo de capital. Caso contrário, a gente deve escolher o projeto B. E aí, trazendo também, né, essa noção de como que a gente vai definir esse custo de capital, vamos dizer assim, é que a gente usa a interseção de Fisher. Ela vai ser ali a interseção das curvas, né, dos dois projetos. E quando a gente tem um projeto mutuamente exclusivo com diferentes timing, então a gente tem ali uma situação na qual um reinvestimento, por exemplo, um projeto ele começou muito antes do que o outro, então a gente quer ali analisar em qual que a gente pode reinvestir, em qual a gente pode continuar investindo, enfim. Então, seria para essa situação. E aí, nesse caso, a TIR ela vai desconsiderar a escala temporal. E o VPL, ele a considera. Então, a gente fica naquela dualidade de saber se a gente usa a TIR ou o VPL. E aí, a melhor solução para isso a gente tem o fluxo incremental, que é também essa TIR de um projeto subtraído do outro. E aí, é a mesma lógica, né? Para a gente escolher o projeto a TIR do A menos B, ela tem que ser maior do que o custo de capital. E aí a indicação, né, do Banco Mundial, que a gente acabou dando uma olhada, até pela sugestão do professor na última aula, o VPL e a TIR eles vão ser resultados fundamentais ali para análise financeira. E aí eles devem ser incluídos no relatório de avaliação de qualquer projeto. E aí é aquela lógica de sempre, né, que para um projeto ser viável, o VPL tem que ser maior do que zero e a TIR maior do que a taxa de desconto, né, que é a taxa de atratividade. E aí o Banco Mundial ele tem a presunção a favor da solução com menor custo de capital. Então, ele sempre indica um investimento ali com menor custo de capital, que aí o risco do investimento seria menor. Mas, às vezes, pode ser vantajoso em termos econômicos adiar a implementação de um projeto com uma data posterior, testando ali se o VPL definir momentos ideais de início. Então, sempre levando em consideração ali o que o VPL, né, pode estar nos dizendo. E, por fim, né, um casezinho só para a gente conseguir aplicar um pouco melhor aquela questão, né, da taxa interna ali de retorno modificada. Então, a gente tem a análise de acordo ali com a TIR modificada. Então, supondo um projeto de investimento com fluxo de caixa apresentado e uma taxa mínima de atratividade de 20%, a gente vai primeiro levar ali os fluxos de caixa positivos do projeto para o final do quarto ano e usar ali o custo de capital da empresa para determinar o valor terminal. Então, vai ter essa formulazinha, né, ali do valor terminal. E aí, depois disso, a gente tem que calcular o valor anual de custos e trazer todos os fluxos de caixa negativos do projeto ao custo de capital da empresa para o valor atual. E aí, a gente consegue chegar nessa taxa interna de retorno modificada de 22,11%, que é um pouquinho maior, né, do que a taxa interna de retorno que a gente
tinha visto, né, que era de 20%. E aí a gente consegue ver que esse projeto é viável, já que essa TIR modificada é maior do que a TMA. Show. Maravilha. Fazendo uma apresentação rápida, né, para também não tomar muito tempo. Maravilha, legal. Legal, tá bem explicadinho ali. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida nessa questão aqui? Não, professor. Não? Então, beleza. Eu vou passar aqui para vocês, então, que eu fiquei de ver o caso, nosso último caso, né? O último casezinho ali, que é o galera do Vesúvio, né? É um case que a gente chama case da empresa Vesúvio. Então, eu vou passar aqui para vocês esse estudo de caso. Então, já está aqui no chat. Tá? Depois eu já coloco também ali no Moodle para vocês, tá bom? Aí vocês já podem começar ali a trabalhar nesse esquema. Com relação ali, né? Então, esse seria o nosso penúltimo case, aí depois vai ter só um último case na última semana. Não é necessariamente um case, na realidade é uma apresentação ali da Elo, né? De como lidar ali com os cases ali. Eu só estou ainda... Ontem eu tive uma reunião com eles, então provavelmente vai ser ali na semana do dia 11, né? Que é 4... Não, perdão, 9. Ou vai ser... Dia 9, né? Ou vai ser dia 9 ou vai ser dia 11, né? Um desses 2 dias. Eles ainda estão para me confirmar ali se vai ser um ou outro, tá? Mas vai ser de qualquer forma nessa semana, como um fechamento ali da disciplina. E aí, por fim, né, o último recadinho, para não esquecer ali dar nota ali nas apresentações. Então, você já tem lá o form, né, que já está ali que se não me engano, o Alan, né, já tinha colocado ali no grupo, né? E aí, só não esquecer que foram 2 apresentações, né? Então, só deixar isso fechadinho ali para já ter na avaliação. Vou ver se eu acho aqui rapidinho, né, esse form, para ver se tá tudo... Tá na descrição do grupo, professor. Tá tranquilo. Então beleza. Show. Show de bola. Então, galera, por hoje é só. Foi um pouquinho breve, mas aí na semana que vem estamos de volta. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. A gente vai ter prova final? A gente vai ter alguma data para prova final? Porque lá no calendário tinha prova final, né? Só para ver se isso se mantém. Sim, só precisa ver se... provavelmente vai ser ali na última semana ali do... A gente tem 2 semanas para colocar a nota, então vai ser provavelmente ali no finalzinho de novembro. Tranquilo. Tá? Mas eu acho que ninguém vai ficar de prova final, não. Beleza, então. Tá bom? Que bom. Vamos lá. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, tudo certo. Não, professor. Então nos vemos ali no dia 4 de novembro, pós-feriado. Show, professor. Até semana que vem, então. Semana que vem, professor. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.